Obed venha ministrar a palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Pastor Davi, venha estar orando pelo pastor Obed, por gentileza. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de entrar pelas portas da tua casa essa manhã, de te adorar, te oferecer o nosso louvor, te oferecer nossas vidas. E uma vez mais te pedimos, Deus, usa teu filho, pastor Obed, essa manhã, que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações, que seja, ó Deus, resposta do céu, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir essa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer muito grande para mim. Estou muito feliz pela chance. Nós estivemos juntos em 2004. Sim. Portanto, 13 anos, 14 anos, agora 2008, né? E foi uma oportunidade rica para mim. Na verdade, a minha filha foi passar comigo o Natal e ia ficar pelo menos uma semana. Mas lá estava -8 Fahrenheit. E meus netos não começaram chororô para voltar e tiveram que voltar com medo do frio. E eu vim atrás deles, né, para ficar uma semana com eles aqui. E é um privilégio muito grande estar aqui com o pastor Messias. Temos ricas lembranças do que Deus fez conosco juntos, né? E a última notícia que eu tive do pastor estava em Washington, né? E para mim foi um privilégio grande poder estar aqui, ver a Leni também. Já daquele parazão lá, já ouvi muitas vezes sobre a Leni. E é um prazer muito grande vê-la aqui, né? Neste mesmo vigor, nesta mesma fé, esta coragem, esta esperança renovada, né? Que bom é que a gente não fica velho, né? Aí o pastor Messias disse que eu não estou velho, né? E eu vejo que ele tem a mesma quantidade de cabelo que tinha naquele tempo. Queridos, eu nasci no Marajó, né? Eu sou marajoara. Aqui não tem paraense, só tem nordestino aqui, não. Mas eu nasci na ilha do Marajó, num rio que você tem, no Rio Amazonas, você tem que andar 12 horas no Rio Amazonas para pegar um outro rio chamado Anajás, e você anda mais 8 horas no rio Anajás, e quando acaba o rio Anajás, você entra num outro rio chamado Jacaré. Você anda mais 4 horas para chegar no riozinho onde eu nasci, chamado Embigo d'Água. É um lugar tão lindo, irmão, tão grande, que depois que meu pai me levou para a cidade para estudar, ninguém mora lá até hoje. Mas uma coisa linda que eu vejo na obra de Deus é que Deus só trabalha com escolhidos. Então, eu nasci lá até meus 5 anos de idade, né? O Espírito Santo veio lá do céu, Jesus veio, passou por Jerusalém, pela Europa, pelos Estados Unidos, foi para o Brasil, e lá no meio do mato olhou para o meninozinho barrigudo que comia ali, e disse: cara, eu gostei da tua cara, eu te quero na minha obra e te ponho entre as nações, né? E nós estamos chegando agora da Europa com a minha esposa. Estivemos com 2 igrejas hispanas de Barcelona por prêmio de Deus. O pastor da igreja é meu filho na fé, aqui dos Estados Unidos. Ele foi para a Europa e começou uma obra lá, e de pronto eu recebo uma chamada. Ele me chama de pai, disse: padre, eu estou em Barcelona e te quero no aniversário de nossa igreja, 6 anos de igreja, não? E mandou meus boletos, e eu pude ali estar em Barcelona com 2 igrejas hispanas, 2 igrejas brasileiras. E de lá fui para a Alemanha, para Berlim, estive em Wittenberg,
também lá na história da Reforma, e estivemos também numa conferência ministrando na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e de lá nós já fomos para Toulouse, na França, e aqui estamos no Texas hoje, com alegria. Sabe, irmãos, eu estive ministrando em Montreal, no Canadá, e eu tenho muitos amigos lá no norte, em Boston, e eu tinha um amigo meu me chamando, ele é do Recife também, e ele me disse: pastor Obed, onde tu estás? Eu digo: irmão, estou na estrada chegando de Montreal. Eu disse: meu amigo, como é que tu foste para Montreal, rapaz? Quem foi que te levou lá? Eu disse: rapaz, foi um amigo meu. Aí eu disse: poxa, eu tenho vontade de ir aí, me apresenta esse teu amigo, rapaz. Eu digo: eu acho que tu até conhece ele, rapaz. Ele disse: quem é, rapaz? Eu digo: Jesus. É Jesus que faz essas coisas. Você não está aqui porque você é bonitinho, vocês verdadeiramente têm um rosto muito bonito, todos estão com cara de anjo, irmão. Mas você não está aqui por causa dessa beleza. Você está aqui porque Deus se invocou com a tua cara. Deus foi com você. Deus declarou sobre ti uma bênção. E o que você está vivendo hoje é apenas o começo, porque coisas grandes virão à sua vida. O Deus de promessa é aquele que cumpre fielmente. Se você crê nisto, diga um amém bem bonito. Eu quero ler aqui no capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, o versículo 20. Nós temos Santa Ceia ainda. Eu queria tanto falar, pelo menos até as 3 aqui, irmãos. Glória a Deus. Mas hoje estamos só abrindo o caminho, irmão. Pode ter certeza que vocês vão me ver aqui outras vezes. Quem já achou a Bíblia, diga amém. Quem já achou Samuel, diga glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 20. Leia este versículo e não feche a Bíblia e nem desligue o seu celular da Bíblia, né? Das chamadas, tenha certeza que Jesus não vai telefonar para você aqui hoje. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado a roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para o seu palácio e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Eu te glorifico pela grandeza do teu nome, pela beleza da tua igreja, Senhor. Pela maneira especial como teu povo te adora neste culto, Senhor. Glorifico a ti, Senhor, por a vida de meu amigo, pastor Messias, sua esposa, irmã, e toda a sua família, Senhor, que com carinho abre as portas para nós em Texas. Senhor, fala conosco, Pai. Eu sei que ninguém pode falar a tua igreja se não tiver o teu Espírito. Por isso ajuda-me, ilumina minha mente, dá-me entendimento e sabedoria para falar não somente, mas ao coração deste povo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Povo de Deus, diga amém. Não quero falar rapidinho aqui, quebrando o protocolo do culto de ceia, mas eu estive ouvindo numa igreja que eu estive ministrando, o irmão foi da frente, uma irmã disse: nós não temos crises, nós não vivemos crise, o crente não tem crise. Infelizmente eu não posso concordar, nós temos crises. João Batista é o cara que apresentou Jesus. A Bíblia diz que quando ele batizou Jesus, ele levantou a mão e disse: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dias depois, quando ele estava na cadeia, entrou numa deprê tremenda. Ele chama 2 dos seus discípulos e disse: olha, vocês vão lá na Galileia, tem um cabeludo lá pregando lá, você pergunta para ele, que eu mandei perguntar,
Tu és o Cristo, ou temos que esperar outro? João Batista estava em crise. E os discípulos chegaram lá e reencontraram com Jesus antes da reunião. E disse: Jesus, somos discípulos de João Batista. Ele mandou perguntar para você se você é o Cristo ou temos que esperar outro. Jesus disse: olha, senta aí no primeiro banco. Depois do culto eu converso com vocês. E começou o culto. Imagina Jesus pregando, né? E Jesus pregou, e durante a pregação lá se levanta um paralítico dali, um cego grita de lá, aleluia, e levanta-se um coxo e começa a correr, e começa a glória de Deus encher aquele culto. E quando terminou, Jesus ministra a bênção apostólica, e os discípulos vão: Jesus, e a resposta de João? Jesus você diz ao João que aqui os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, e os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado. Diga isso para ele. Elias, o cara do fogo, de uma tacada só, ele teve que cortar 850 cabeças. Diga comigo, ele cortou 850 cabeças. Se te desse uma espada para você matar pelo menos 10. Cansadíssimo, matou 850, 450 profetas de Baal e 400 do poste Azera. De pronto chega uma mensagem, né, de texto para ele. Fica sabendo, Elias, que o que tu fizestes com os profetas de Baal, tão certo amanhã eu farei contigo. Elias se mete no deserto e caminha um dia todo sem parar. Quando encontra um zimbro, ele fica embaixo, cansado, com a língua de fora. O que ele disse? Deus, me mata, Deus, me mata. Que chantageador, irmão, chantageando Deus. Tem crente que é assim, irmão, chantageia Deus. É melhor morrer do que estar vivendo essa vida. É melhor nada, irmão. Ele disse: me mata, Senhor. Será que ele queria morrer, irmão? Ele andou um dia todo fugindo de Jezabel para não cortar o pescoço dele, agora pede para Deus matar ele. Estava em depressão. Deus deu comida para ele e uma boia boa, que ele andou 40 dias e foi lá. Eu estive nesse lugar, lá junto a Acro, em Israel. Estive visitando lá essa caverna onde ele se meteu lá no Monte Carmelo, se meteu lá no fundo da caverna, se escondeu. Se eu fosse Deus, eu ia pôr uma pedra na porta e deixar ele morrer seco lá dentro. Mas Deus não nos trata como homem. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que entrou lá na caverna com ele. Ele disse: ei, cara, o que é que tu está fazendo aí? Sai daí. Sai, tu tens que ungir Azael na Síria, tu tens que ungir Jeú, e depois tu vai ungir um cara para te substituir, mas agora sai desta caverna. Por que tu estás aí? Ele disse: Senhor, eu sou o último dos profetas, o remanescente. Já pensou se Jezabel me mata? Acaba os teus homens na terra. E Deus disse: cara, escuta, sai logo daí, porque eu tenho 7.000 para pôr no teu lugar. Tenho 7.000 que não se renderam a Baal, estão prontos para assumir se tu não quiseres. Queridos, nós somos a bola da vez. A oportunidade é nossa, é agora. Não se faça de rogado. Põe a mão no teu coração, mão direita. Bem aperta esse coração que está batendo. Diga assim: Deus, mas diga bonito, Deus precisa de mim para fazer a sua obra.
Você não fica pavulagem com isso, irmão? Caramba, Deus precisa de mim. Diga outra vez, isso é muito bonito. Deus precisa de mim para fazer a sua obra. Agora vamos dizer uma coisa mais. Mantenha essa mão aí mesmo, diga, mas Deus não depende de mim para fazer a sua obra. Ele precisa, mas não depende. Eu tive uma conferência em Creta, na Grécia. 1 dia e meio de navio saindo de Atenas para lá. Bom, eu estive em Creta, foi uma coisa muito linda. Depois regressei para Atenas e peguei um voo para São Paulo. São 14 horas de voo de Atenas para São Paulo. E de São Paulo para a minha cidade, que é o fim do Brasil, ou o começo, Macapá, são 8 horas de voo de São Paulo, porque eu tenho que parar em Brasília. De Brasília eu paro uma paradinha em Belém para chegar. E eu tinha um congresso para pregar em Brasília na sexta-feira. Eu ia chegar quinta na minha casa. E eu chamei o pastor de Brasília e disse: pastor, é o seguinte, daqui da minha cidade tem 2 tipos de voos para Brasília. Tem um que é Belém-Brasília direto, eu saio daqui 6 da manhã, 8h30 estou em Brasília. Agora tem um outro voo, que a gente chama de pinga-pinga, que ele passa por 8 cidades. Sai 5 da manhã de Macapá e chega às 5 da tarde em Brasília. Eu disse: pastor, estou estourado dessa viagem, eu queria ter um dia de descanso. Me manda uma passagem executiva neste voo direto. Eu sei que é mais caro, mas o senhor pode mandar para mim. Ele mandou uma passagem executiva para mim, Belém, Brasília direto. E quando eu entro, faço a conexão de Macapá para o voo de Brasília. E quando eu sento na minha poltrona, aqui no meu lado esquerdo, bem pavulagem, né? Eles anunciam: senhoras e senhores, bem-vindo ao voo 285 da Varig com destino a Brasília, com escalas em tá. Eu disse: miserável, me roubaram. Chamei a comissária de bordo, a azafata, como dizem meus irmãos no hispano, e disse para ele: vocês são irresponsáveis. Peguei meu bilhete. Essa passagem é uma passagem executiva, cobrado caro com voo Belém-Brasília direto, e vocês me põem nesse pinga-pinga horrível. E a moça ficou toda sem jeito. Disse: me perdoe, mas o problema não é nosso, nós trabalhamos no avião, foi o pessoal de terra que lhe puseram aqui. Disse: vocês não têm responsabilidade, eu vou fazer uma demanda com vocês aqui quando chegar em Brasília. Ela tentou me acalmar: você quer um sucozinho de laranja? Eu digo: não quero nada de vocês. Vocês já viram um pastor brabo, irmão? Esse aqui não fica brabo, né? Mas eu fiquei brabo. E na primeira parada, numa cidade chamada Marabá, estávamos pousando em Marabá, e eu estava com cara de pastor amuado na janela, espremendo no vidro. E quando pousou o avião, que os passageiros saíram, entra uma ambulância e para perto do avião e tiram uma criança, uma menina de 7 anos, toda entubada. Uma equipe médica junto dela, e prepararam dois lugares a meu lado direito, e entraram com aquela criança e uma mãe com uma toalha na mão, desesperada, chorando. E olhando aquele espetáculo triste, o Espírito de Deus falou comigo. Vocês acreditam que Deus fala com a gente, irmão? O Espírito disse para mim: eu te mostrarei, porque eu te pus neste avião. Eu disse para mim: levanta-te, vai a esta mulher aflita e diz a ela: ouvi a tua oração, venho em tua ajuda e te darei a tua vitória.
A primeira coisa que eu fiz, quando o Senhor disse para mim, eu olhei para trás de mim para ver se eu via alguém com cara de crente, para me ajudar. Não vi ninguém com cara de crente. Tinha um grupo com um traje verde escuro, com um brasão aqui. À primeira vista eu pensei que era uma equipe de futebol que estava vindo de Manaus. Mas eu olhei para ele, todos eram barbudos, igual o irmão ali. E eu fui criado na minha igreja, o meu pastor disse que era pecado usar barba. E que todos do barbudo estavam cheios de demônio. Assim, minha igreja era assim. E quando o Espírito disse, dar uma palavra de consolo a esta mulher, diga que eu vim em seu socorro e resolvo o seu problema, e eu olhei que eu vi aquele monte de barbudo, eu digo, Jesus, só demônio. E eu pus a minha cabeça aqui no avião e disse, Senhor, lembra daquele cara que orou lá? E o Senhor disse, dá só uma palavra, e meu servo sarará. Eu disse, Senhor, eu vou orar daqui, com fé e confiança, e o Senhor opera lá, porque é só eu de crente aqui dentro. E o Espírito disse, irmão, me levantei, fui lá no banheiro de trás do avião, olhando cara por cara, digo, não é possível que não tenha um crente aqui, Senhor. E quando eu olhava para aqueles barbudos, eu, sangue de Jesus. Sentei e o Espírito na terceira vez disse, levanta-te, dá uma palavra e consola esta mãe e diz que eu tomei o seu problema, o seu irmão e vou resolver. Eu não aguentei. Eu vim por trás da irmãzinha devagarinho, ela com aquela toalha na mão, enxugando lágrimas. E eu toquei no ombro dela, por trás dela, disse, Senhora, eu sou o pastor Obed, trabalho na Assembleia de Deus em Santana. E quando eu disse, vim falar, ela se levantou, jogou a toalha para cima e disse, glória a Deus! Digo, pronto, ficou doida. Deus ouviu a minha oração. Eu tenho uma semana orando, o céu está de bronze, Deus não me responde, e dentro desse avião manda um servo seu com uma palavra para mim, glória a Deus, glória a Deus. Eu pus a mão no ombro dela e disse, querida, o Senhor Jesus disse que tomou o teu problema nas suas mãos, vai dar o consolo para você e você terá vitória. A filhinha dela estava sobre a calçada e veio um bêbado numa F100 e passou por cima da criança, quebrou as pernas, os braços, fraturou o crânio. E os médicos lá desenganaram, não havia possibilidade de vida. Havia uma tentativa de cirurgia em Brasília, mas não havia possibilidade de voltar com vida. O nome da meninazinha chamava-se Érica. Minha Éricazinha, ela chorava. Eu digo, Deus vai levantar a Érica, porque Ele falou para o seu coração. Irmãos, e abraçado aquela irmã, oramos uma oração sem frouxura, uma oração sem medo, uma oração sem vergonha. E quando eu disse amém, eu vi para trás de mim, amém, um montão de voz. Que eu olhei para trás, os barbudos todos eram crentes. Era um grupo de empresários que vinha de um congresso da Doneb em Manaus. Não parou mais de oração, veio outro barbudo orou, e veio outro barbudo orou, e foi oração até em Brasília. Às vezes pensamos que nós somos o dono da bola, você está por fora. Deus tem muito testemunha, Deus tem muitas pessoas para estar no teu lugar, portanto desfruta, hoje é a tua oportunidade. Ore calamachuri bicarabandaras. Do yuribianda lamachuri bicatoras. Davi, irmão, sabe que ele pisou na bola, né? Pastor, eu acho que, não sei, ainda não terminei a introdução, viu, irmãos?
Davi, irmãos, tinha uma coisa que me inculcava na vida de Davi, é que ele fez tanta coisa ruim, e Deus não matava Davi. Vocês já ouviram um cara da Bíblia chamado Uzá? Quem já ouviu desse nome? Uzá era um sacerdote. Quando Davi assumiu o reino, a primeira coisa que ele fez foi trazer a arca do Senhor, que estava em Gibeão. E quando ele vem trazer a arca, ele faz uma marmota lá, ele faz um carro novo, e põe uns bois lá, e põe a arca dentro. E esses dois servos de Deus, Aiô e Uzá, vindo segurando, né? A carrocinha, bonitinha. A Bíblia diz que de repente os bois tropeçaram e a arca escorregou. Quando a arca escorregou, logicamente, Uzá correu. E Deus mandou um raio do céu que dividiu ele em duas bandas. Está escrito na Bíblia isso? Não está, mas a gente entende. Porque Davi pôs o nome daquele lugar, Pérez Uzá, e a Bíblia diz, porque Deus fez fendidura em Israel. Deus matou Uzá, dividiu ele em duas bandas com um raio. E eu questionei com Deus, por que tu matou Uzá? Era uma coisa lógica, ele protegia a arca. E eu não entendi, irmão. Dá para lá, é coisa de Deus. Bom, aí depois eu tenho dois conhecidos, filhos de Arão, chamados Nadab e Abiú. Pisaram na bola porque usaram um fósforozinho, né, que não era do altar. Botaram um foguinho. E Deus mandou de lá um fogo do céu e churrascou os dois. Tudo bem. A gente vai lendo esses segredinhos da Bíblia, né, pastor? Aí depois eu li do Arão com a Miriam. Se levantaram contra o pastor. E foi eu que botei ele no cestinho. Sou mais velha do que ele. Deus fala comigo também. E aquela coisinha que aparece nas igrejas. Aqui em Dallas, graças a Deus que não. E a Bíblia diz que Deus se enorrou. Deus ficou com raiva. Pegou uma nuvem lá, se meteu no meio, baixou numa nuvem e cobriu eles. E quando a nuvem desapareceu, o que a Bíblia diz? Que diz a Bíblia? Não fale. E o Arão estava? Nada. Dois rebeldes contra Moisés, e Deus vem, põe a lepra na pobre da Miriam, e o cara que era o chefe da revolta fica numa boa. Eu digo, peraí, Deus. E sabe o que eu pensei? Eu digo, tem que fazer umas mudanças na Bíblia. Deus faz acepção de pessoas. Agora eu vejo o Senhor Davi faz umas besteiras quando ele está fugindo de Esaú. Ele vai para Nob, onde estava o sacerdote Elimeleque. Chega lá, cobre o sacerdote de mentira. Estou numa missão secreta, não pude trazer minha arma, nem pude nem pegar boia, isso, e enche a cabeça do sacerdote de mentira. E Davi diz, por favor, me dá uma comida que estou morrendo de fome. E o sacerdote disse, olha, Davi, eu não tenho comida, eu só tenho os pães que estão na mesa da proposição, e ninguém pode comer, somente os sacerdotes. É morte certa. Davi diz, traz esse pão para cá, rapaz, que a fome que eu estou, como até o sacerdote. Trouxeram o pão, e sabe que o Elimeleque disse? Davi disse, eu vou dar para os meus amigos. Disse, rapaz, não faça isso. Se pelo menos ele não tivesse tido relações sexuais com as mulheres, até que estaria um pouquinho limpo. Não,
nenhum fez nada. Comer os pães da proposição contra o mandamento de Deus, e Deus não matou Davi. E eu comecei a questionar com Deus. E sabe, Davi traz a arca de novo, ele fica tão eufórico que ele desce do palácio, joga a túnica de rei e coroa para lá e corre na tenda da congregação e pega o éfode de sacerdote. Ele veste o éfode de sacerdote, sai dançando. E Deus não mata esse cara. E eu comecei a orar a Deus, e digo, Deus, eu achei isso lindo, eu achei muito interessante, mas não tinha coragem de falar para a igreja aqui no Nebraska. Isto foi no ano de 2005. Digo, Senhor, eu quero falar para a igreja, mas por que tu não mataste Davi? Por que tu não mataste Davi? Eu estava doido para Deus matar Davi. Eu orei 5 meses para Deus. E sempre perguntava a Deus, eu queria falar isso para a igreja, mas não posso falar. Se o Senhor não me disser por que Deus não matou Davi. 5 meses. Debaixo de uma torrente de neve do Nebraska, um domingo de Santa Ceia. 4:30 da manhã, eu estava orando, buscando a palavra, e dei com o negócio que estava no meu papel aqui, disse, Senhor, já que a gente está falando tão junto de madrugada, me diz por que tu não mataste Davi? Aleluia. E naquela madrugada o Senhor me disse por que não matou Davi. Ele disse para mim, você acredita nisso, irmão? Você quer saber o que Deus me disse por que não matou Davi? Quer, irmão, ou não? Próximo culto que a gente vir, eu vou dizer para eles. Assim eu sei que vocês vão me trazer outra vez aqui. Não, queridos, vocês querem saber o que Deus me disse? Foi em 2005 hoje, quando eu falo nisso eu ainda choro, eu me arrepio. Primeiro o Espírito disse, rapaz, tu não desiste mesmo, né? Eu digo, Senhor, eu quero saber. E ele disse, eu te direi porque não matei Davi, e aonde andares, tu vais dizer ao meu povo isto aí. E o Senhor disse, a única razão, o único motivo pelo qual eu não matei Davi, é porque Davi é um adorador. Ele disse, não pus a lepra em Arão, porque estava vestido com o éfode de adorador. E quando eu tive que matar, tive que levar ele em cima do monte, tirar toda a roupa, quando ele estava nu, com a mão no bolso, eu digo, agora tu não tens o éfode de adorador, agora você morre. No passado e no presente é o mesmo. Está difícil de Deus encontrar adoradores. A Bíblia diz, Jesus disse que o Pai está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E hoje aqui nesta igreja, Ele encontrou adoradores. Por isso a nossa festa é grande, é bonita, é poderosa, magnífica, é eterna, gloriosa. Deus está aqui, irmão, sinta isto. Aleluia, aleluia, aleluia. Uribandamashuri bicandaramas. Jesus, quando disse isso à mulher samaritana, ele disse, nós adoramos o que sabemos. Você adora o que você não sabe, porque a salvação veio dos judeus.
Jesus disse: a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores. Tenho uma pergunta para vocês. Os samaritanos adoravam a Deus, irmãos? Olha lá, vou perguntar outra vez. Os samaritanos adoravam a Deus? Adoravam. Os judeus adoravam também? Me pergunte então, por que Jesus falou isso? Porque os samaritanos adoravam a Deus em espírito, mas não adoravam em verdade. Pergunte-me por quê? Pergunta bonita, por quê, pastor? Porque eles não tinham a Torá, não tinham a palavra de Deus. Adoravam em espírito, mas não adoravam em verdade. Os judeus adoravam em verdade porque tinham a Torá, mas não adoravam em espírito porque eram tremendos hipócritas. Estão me entendendo por que Jesus falou isso? Porque a verdadeira adoração é com a palavra e é com o espírito, com a oração. Entendem? Você não pode só orar. Oração sem palavra é fanatismo, leva ao fanatismo. Agora isso aqui, ó, é um instrumento de santificação. Orar, quantas horas você orar, mas a oração não santifica você. Ai, meu Deus. Agora Jesus, quando orou, disse: Pai, santifica-os a tua. Aqui está o instrumento de santificação. Eu tenho um irmão, meu obreiro no Brasil, um homem de oração, mas ele foi me representar numa viagem na ilha e tinha um endemoniado lá, e ele foi lá para repreender esse demônio. Chegou lá, ele pegou o endemoniado, agarrou uma televisão de 40 polegadas e jogou na cabeça dele, quase que ele quebra o pé e quase morre afogado porque ele caiu na água. Nós não fomos chamados para brigar com o endemoniado, fomos chamados para ordenar. Jesus nunca fechou o olho para orar pelo endemoniado. Ele usava a palavra. Ponha-se de pé comigo, por favor. E guarde o texto que nós lemos, que eu vou pregar da outra vez, ok? Deixa-me dizer uma coisa para vocês aqui. Estes dois emblemas, quando Abraão veio da guerra com aqueles 5 reis, e o rei de Salém, qual era o nome do homem? Até me esqueci já. Melquisedeque, irmão. Ele deu 2 coisas. Que foi que ele deu? Pão e vinho. Isso aqui. E eu quero somente já fechar com essas palavras. O pão e o vinho, somente participam dele os vencedores das guerras. Somente quem vence as guerras. Se você não venceu a guerra, vá comer a sua carnita para lá, o seu taquito de barbacoa. Agora, se você está aqui hoje como campeão, eu sei que você está com uma fome, uma vontade danada de comer esse pão. Porque o anelo do coração do crente é vivenciar esse momento. Apesar de que há muitos crentes que não vêm no culto de Santa Ceia, porque ele não tem a ousadia de estender as mãos e comer o pão e tomar o cálice. Amém? Mas assim como a cama está para o casal, o culto de Santa Ceia está para a igreja. Sim.
É o momento mais especial, mais sublime, né? Que aqui está Jesus. Olha, Jesus está aqui. Diga comigo, Jesus está aqui. Diga mais bonito, Jesus está aqui. Com uma vontade de comer um pedaço de pão. Sabia disso, irmão? Quando Jesus participou lá daquela ceia, a Bíblia diz que eles, parece que eu escuto, desejei ansiosamente comer convosco. Ele disse isso. E ele disse, mas não vou comer com vocês outra vez, até que ela... Então Jesus está aqui com uma vontade de comer o pão. Mas ele não come. Mas quando você come, você é o corpo de Cristo. Jesus come através de você. Quando você toma o pão e o vinho, Jesus se alegra contigo e diz, thank you, my son. Obrigado, meu filho. Portanto, irmãos, com fé, com alegria. Às vezes chega, será que eu tomo? Será que eu não tomo? Será que... Não. Deus te deu esta ousadia. Desfrute deste privilégio e deixa Deus guardar a sua vida. Feche os teus olhos, por favor. Senhor Jesus, eu abençoo os teus filhos, Senhor, que chegaram à tua casa esta manhã, Senhor, com alegria, Senhor, desejosos de participar da ceia, Senhor. Um povo cheio de fé, de esperança, um povo que confia em Ti, Senhor, e que são autênticos, verdadeiros campeões, Senhor, das guerras de todo este mês. Agora, nesta primeira ceia de 2018, Senhor, se apresentam na Tua casa. E que possa se suceder este culto ao longo deste ano e o Teu povo sempre com este prazer de poder participar da Santa Ceia. Abençoa o pastor Messias, o ministro desta igreja, Senhor, que confiaste este rebanho tão lindo, Senhor, que ele possa ser um homem tremendamente usado nas Tuas mãos, Senhor, com graça, poder, autoridade e sabedoria, e possa, Senhor, pastorear este rebanho, usando mais o cajado, e não seja necessário usar muito a vara, Senhor. Dar a Teu filho vitória, a sua família, Senhor, alegria, e que esta igreja se multiplique exponencialmente neste ano de 2018 e chegue a grandes conquistas para testemunho. Agora, se é, Senhor, o ano do arrebatamento, é melhor ir contigo, Senhor. Leva-nos para que estejamos na glória, desfrutando de ver o Teu rosto face a face. I pray in Jesus' name, my Lord. Amém. Obrigado, Pai do Senhor. Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Como é lindo ouvir o pastor Obed, né? Com essa simplicidade, irmãos. Não é? E Deus falou nesta manhã para os nossos corações. Muitas vezes a gente fica pensando que a gente é a última bala que matou Kennedy, né? Aí Deus diz assim: eu tenho mais alguns para colocar no teu lugar. Então, amados, que esta palavra venha ficar aplicada em nosso coração. Deus te abençoe, pastor Obed.